Durante transmissão ao vivo do programa Código-Fonte, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, explicou as motivações e estratégias por trás da reação violenta do governo Lula a críticas de cidadãos, assim como a exposição de fatos que contrariam as narrativas oficiais do governo. O embaixador exemplificou com o caso do Rio Grande do Sul, apontando que a tragédia expôs a distância entre governantes e governados. Ele disse: os governados estão se mobilizando para aquilo que é mais básico, estão se dando as mãos em sentido próprio e em sentido figurado, e estão cobrando sim das autoridades pagas por eles e pagas pelos seus impostos para que façam algo, para que façam a sua parte. E essas autoridades, elas estão se voltando contra essas pessoas e querendo calar essas pessoas, querendo intimidar essas pessoas. Ernesto Araújo expôs: aparentemente, há um esforço deliberado de criar essa distância entre governantes e governados. O diplomata explicou que as iniciativas de perseguição e censura não são uma reação defensiva do governo, muito pelo contrário. Ele disse: é uma reação ofensiva, é uma reação agressiva, é uma reação que quer justamente criar problema, quer criar celeuma, quer criar fricção e ódio. Não há nenhum esforço para atrair a confiança do povo. Não. O esforço parece ser justamente para destruir a confiança do povo. Não querem mais fingir que o povo deva ter confiança neles. Se assumem como um alvo de desconfiança e querem punir justamente quem expressa essa desconfiança. O diplomata explicou que essa decisão é uma estratégia característica da esquerda que se especializou em criar conflitos. Ele disse: entendendo como esquerda tudo que está convergindo hoje para um grande projeto de poder, de destruição do indivíduo, da nação, da transcendência, tudo isso, a esquerda vive, como sempre viveu, de criar conflitos. Isso está lá na filosofia marxista, no pensamento marxista de Marx, tirado um pouco do pensamento de Hegel, distorcido. Marx tem sido aplicado pelos marxistas da maneira que acho que ele previa, e é o seguinte: criar contradição. Como é que nós vamos chegar no poder absoluto? Criando contradição, explorando as contradições. Ernesto Araújo explicou: esse projeto, que é derivado do marxismo, todo ele vive sempre de ou pegar uma contradição, extrapolá-la e incentivá-la, ou mesmo criar problema, quando a contradição não existe. Ele apontou que no mundo contemporâneo, as antigas divisões de classe deixaram de fazer sentido e prosseguiu. Então, começaram a criar novos problemas. O marxismo existe criando problemas e depois, claro, tentando vender a solução. Araújo disse: a esquerda não está aí para resolver problema, está aí para criar problema, para dividir as sociedades, para impedir que as sociedades se tornem sociedades de confiança e, com isso, transformá-las em sociedades de controle, controladas pelo poder de origem esquerdista marxista. Ele deu exemplos de conflitos entre grupos fomentados pela esquerda, gerando conflitos internos em diversos países. Araújo disse: isso é uma sociedade de confiança? Não, isso é o caminho para um colapso social. É a imposição de um poder superior que implementará certamente uma sociedade de controle. O embaixador Ernesto Araújo expôs como esse mecanismo se desenvolve no Brasil. As pessoas se indignam ainda um pouco, de maneiras diferentes, contra isso, contra várias maneiras de destruição da confiança, contra várias maneiras de indiferença ou de agressividade estatal. E o Estado, o que ele faz? Agride mais ainda e passa a punir aqueles que o questionam. Então, o Estado puxa a corda da agressão ao cidadão, roubando ao cidadão a sua identidade cultural, roubando ao cidadão a sua confiança nas próprias instituições. Vão roubando o dinheiro do cidadão. Fica muito claro no Brasil.
E quando o cidadão reclama, você o qualifica como extremista, fascista, de extrema direita e o pune ainda mais. Então vai censurá-lo como alguém que pratica discurso de ódio, tudo isso. A pessoa se revolta ainda mais, vai ser mais punida ainda, até que chega um momento em que tem a instalação de um sistema de controle absoluto. No Brasil, é muito isso. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de sessão e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Os estão se mobilizando para aquilo que é mais básico também, que é tentar salvar a primeira vida, depois a subsistência uns dos outros, estão se dando as mãos, em sentido próprio e em sentido figurado, e estão cobrando, sim, das autoridades pagas por eles, pagas pelos seus impostos, para que façam algo, para que façam a sua parte. E essas autoridades, elas estão se voltando contra essas pessoas, querendo calar essas pessoas, querendo intimidar essas pessoas. Pode ser, eu estou aqui já há uma semana comentando esse tema, que estejam sendo feitas mais coisas do que aparece por parte do Exército e outras instituições, mas bastaria fazer, não precisariam criticar quem diz que não está sendo feito, porque de fazer está sendo feito também tem diferentes graus. Aparentemente há um esforço deliberado de criar essa distância. Tudo aquilo, toda essa reação do governo brasileiro, as críticas que ele está recebendo nas redes, não me parece que seja uma reação assim defensiva. Tipo assim, puxa, eu estou fazendo, as pessoas dizem que eu não estou fazendo e não aguento mais isso, então eu vou prender todo mundo. Não, estaria errado, isso. Mas não é. É uma reação ofensiva, é uma reação agressiva, é uma reação que quer justamente criar problema, quer criar celeuma, quer criar fricção e ódio. Não há nenhum esforço para atrair a confiança do povo. Não, o esforço parece ser justamente para destruir a confiança do povo. Parece que já chegou nesse ponto, eles não querem mais fingir que o povo deva ter confiança neles, eles se assumem como um alvo de desconfiança e querem punir justamente quem expressa
essa desconfiança, né? Isso tem a ver com o seguinte: a esquerda, de um modo geral, entendendo como esquerda tudo que está convergindo hoje para um grande projeto de poder, de destruição do indivíduo, da nação, da transcendência, tudo isso. A esquerda vive, como sempre viveu, de criar conflitos, né? Isso está lá na filosofia marxista, no pensamento marxista, no pensamento de Marx, tirado um pouco do pensamento de Hegel, distorcido, mas o pensamento de Marx, Hegel distorcido por Marx, e Marx tem sido aplicado pelos marxistas da maneira que eu acho que ele previa, que é o seguinte: olha, criar contradição. Como é que nós vamos chegar no poder absoluto? Criando contradição, explorando as contradições criadas. Algumas contradições existem, mas o marxismo, a esquerda derivada dele, e esse projeto atual, que é derivado do marxismo, todo ele vive sempre de ou pegar uma contradição e extrapolá-la e incentivá-la, contradição entre diferentes grupos na sociedade, ou entre diferentes ideias, ou entre diferentes pessoas, ou mesmo criar problema quando a contradição não existe. E na marcha normal das coisas, o mundo parecia estar evoluindo dessa maneira que o Juvenal disse que não está, mas nos anos 90 parecia que podia estar evoluindo nesse sentido, de uma crescente liberdade, de uma crescente harmonização das contradições normais na vida humana. Nunca vão ser destruídas, né? E é bom que não sejam, porque aí é a questão, né? A vida vive de contradição, da existência de contradições, né? Mas as pessoas estavam convivendo com essas contradições, elas estavam se reduzindo, estavam dando lugar a sociedades mais livres e mais prósperas. Então, o mundo estava ficando fácil demais. A esquerda vem com o seu novo programa, né? Agora, né, você tem o marxismo-leninismo, agora você tem o marxismo-globalismo, a partir do ano 2000, mais ou menos. A esquerda vem e começa, então, a criar novas contradições. A contradição de classe já não pegava muito, não pegava praticamente ninguém, sobretudo nos países mais desenvolvidos, né? Dizer, olha, pobres contra ricos, trabalhadores contra empregadores. Não, porque estava todo mundo trabalhando, ganhando, tendo emprego, né, cada vez mais acesso a bens e tudo isso. Então, começam a criar novos problemas. O marxismo existe criando problemas, né, e depois, claro, tentando vender a solução. Então, criam o problema. Isso é uma narrativa também de criação de conflito, no caso até de conflito consigo mesmo, né, das pessoas consigo mesmo. Essa narrativa vem também dessa necessidade programática, né, do marxismo, da esquerda atual, do projeto globalista, comunismo do século XXI, tudo isso, de criar problema, de criar contradições artificiais. O racialismo, né, o problema do racismo nos Estados Unidos já vinha desaparecendo desde os anos 60, por exemplo. Isso é returbinado pela esquerda, criando falsos problemas de raça nos Estados Unidos para criar conflitos na sociedade, isso em outros países também. Mas a esquerda não está aí para resolver problema de ninguém, ela está aí para criar problema, para dividir as sociedades, para destruir as sociedades como sociedades de controle, como sociedade de confiança, perdão, para impedir que as sociedades se tornem sociedades de confiança e, com isso, transformá-las em sociedades de controle, né, controladas pelo poder de origem esquerdista, marxista. A imigração é um grande instrumento para isso, né? A única preocupação dele é invadir a sua casa porque você está tendo discurso de ódio e tal, como está acontecendo na Austrália, como está acontecendo no Canadá também. E isso, né, vai minando completamente a sociedade. Você olha, o seu vizinho é alguém que tem uma visão de mundo completamente diferente de você e quer, né, você passe a estar sujeito à lei dele, né? Isso é uma sociedade de confiança? Não, né? Isso é o caminho para um colapso social e a imposição de um poder superior, que implementará certamente uma sociedade
de controle. E como é um mecanismo, e isso a gente vê muito no Brasil, as pessoas se indignam ainda um pouco, de maneiras diferentes contra isso, contra várias maneiras de destruição da confiança, contra várias maneiras de indiferença ou de agressividade estatal, e o Estado, o que ele faz? Agride mais ainda, e passa a punir aqueles que o questionam. Então, o Estado puxa a corda, né, puxa a corda da agressão ao cidadão, né, roubando ao cidadão a sua identidade cultural, roubando ao cidadão a sua confiança nas próprias instituições, etc. Bom, roubando o dinheiro do cidadão, como é muito caro no Brasil, né? E quando o cidadão reclama, você o qualifica como extremista, fascista, de extrema-direita, né? E o pune ainda mais, e então vai censurá-lo como alguém que pratica o discurso de ódio e tudo isso. A pessoa se revolta ainda mais, vai ser mais punida ainda, né? E até que chega um momento em que você tem a instalação de um sistema de controle absoluto. No Brasil é muito isso. Oi, pessoal. Nós estamos num momento na vida do Brasil em que a política deixou de ser uma disputa sobre quem exerce o poder para ser uma disputa muito mais existencial, que é uma disputa sobre como se exerce o poder, de maneira democrática ou de maneira tirânica. Nós estamos vendo o governo Lula, infelizmente, usando a tragédia do Rio Grande do Sul, não só para se promover, mas para censurar, para aumentar o seu poder tirânico, que é o poder do corruptariado brasileiro como um todo, do qual o governo Lula faz parte. Então, para entender isso, nós precisamos ir ao terreno dos valores, terreno dos princípios, para reconstruir, primeiro na nossa cabeça e depois na realidade, o Brasil como um sistema democrático. Nós precisamos entender por que o poder está sendo exercido de maneira tirânica e como isso pode ser diferente. A proposta de estudar isso é a proposta da Academia Folha Política, é a proposta do meu curso de Logopolítica, que está lá na academia, é a proposta do programa semanal Agenda 2030, que também faz parte exclusivamente agora da academia, é a proposta do curso sobre juristocracia e outras iniciativas que estão nesse espaço. Por isso, eu queria te convidar para fazer parte desse projeto com um adicional, que é uma promoção especial que nós estamos oferecendo a partir de hoje. É a promoção Povo versus Tirania. Promoção Povo versus Tirania para acesso à Academia Folha Política por apenas R$ 344,00 por ano. Anuidade R$ 344,00, ou seja, menos de R$ 1,00 por dia, para ter acesso a todo esse conteúdo, que não é apenas um conteúdo passivo, é um conteúdo de trabalho, é um conteúdo de um projeto, onde quem está ali pode fazer parte. Um projeto de reconstrução, um projeto de refundação das ideias básicas do nosso país. Então, é isso que eu queria oferecer a partir de hoje, promoção Povo versus Tirania. Com isso, você terá acesso a todas essas iniciativas exclusivas da academia. Você ajuda a manter também a presença nas redes sociais, ajuda a fazer os cortes, esses recortes e vídeos que a gente publica no meu canal. Todo esse trabalho, além da live aberta, do código-fonte, tudo isso é viabilizado pela participação na Academia Folha Política. Então, é isso que eu queria deixar aqui como uma sugestão, como um convite, como um chamamento para a gente se juntar nesse projeto. Quem quiser integrar esse projeto, essa aventura, essa mudança de mentalidade, essa conscientização e essa ação, é só clicar aqui nos links que estão na descrição, que estão aqui junto desse vídeo, tá bom? É isso, obrigado.